Olá, boa noite. Boa noite, está no ar mais uma edição do Rede TV News, seja muito bem-vindo. E a gente começa falando de um crime no Recife. Um homem inconformado com o fim do relacionamento invadiu um edifício e atirou na ex-mulher e em outras 2 pessoas. Vamos à capital pernambucana. A repórter Caroline Fernandes tem as informações ao vivo. Boa noite, Caroline. Boa noite, Lacombe, Érica e a todos que acompanham o Rede TV News. Pois é, Lacombe, esse crime ocorreu na manhã de hoje em um prédio em Boa Viagem, área nobre da cidade. As imagens das câmeras de segurança mostram o empresário Emerson Raulino da Silva, de 50 anos, invadindo o condomínio onde moram a ex-esposa dele, Lísia Regina de Albuquerque, de 48 anos, e a filha dela, Maiara Melo, de 21 anos. O agressor, que já estava impedido de entrar no prédio, ameaçou o porteiro com uma arma e seguiu para o 4º andar, onde estavam a ex-esposa, a ex-enteada e o namorado da jovem, Breno Felipe Salles, de 28 anos. Depois de atirar contra os 3, o empresário tirou a própria vida. O Breno chegou a ser encaminhado a um hospital, mas não resistiu. Já a ex-mulher, Lísia, foi atingida na cabeça e está em estado grave em um hospital particular. A filha dela foi atingida de raspão no pescoço e não corre risco de morte. Do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. Um brasileiro que vive no Japão deu um depoimento sobre o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Yuri Gramacho é missionário em Tóquio, onde mora com a família. Ele explicou por que muitos estrangeiros são gratos a Shinzo Abe e, assim como os japoneses, também ficaram muito abalados com o assassinato do político. Mas, ultimamente, enfrentando a crise da falta de mão de obra no Japão, em decorrência dos baixos índices de natalidade e também do envelhecimento da população japonesa, a política migratória proposta pelo ministro Shinzo Abe, na verdade, abriu portas e proporcionou mais oportunidades para a vinda não só de descendentes de japoneses aqui para o Japão, mas também de estrangeiros sem descendência, sobretudo de uma mão de obra mais qualificada para suprir essa carência aqui da população japonesa. Olha, em Brasília, várias autoridades também lamentaram a morte do ex-primeiro-ministro japonês. E durante um evento militar na cidade paulista de Pirassununga, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que decretou luto por aqui. O repórter Igor Damasceno tem os detalhes para a gente direto de Brasília. Oi, Igor, boa noite. Oi, Érica, boa noite a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, hoje, por conta da morte de Shinzo Abe, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de 3 dias. Em Pirassununga, no interior de São Paulo, durante um evento militar de entrega de espadins aos cadetes da Força Aérea Brasileira, Bolsonaro, visivelmente emocionado, disse que o ex-primeiro-ministro japonês era um homem afável, inteligente e patriota. Inclusive, durante todo o evento, a bandeira ficou a meio mastro. Já em Brasília, outros políticos brasileiros também lamentaram a morte de Shinzo Abe. Veja na reportagem. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, lamentou a morte de Shinzo Abe e publicou uma foto junto com Bolsonaro e o ex-primeiro-ministro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também prestou solidariedade ao povo japonês e à família de Shinzo. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, lembrou que o estado tem a maior comunidade japonesa no Brasil. Em nota, o Itamaraty disse que recebeu com tristeza a notícia e que condena o ataque covarde. Durante solenidade militar em Pirassununga, interior de São Paulo, Bolsonaro se emocionou ao lembrar do primeiro-ministro e disse que o atentado é um risco que os bons correm. Me traz à memória os momentos que estive com ele no Brasil e no Japão. Me traz à memória o carinho que temos da comunidade japonesa que vive em nosso país. Dizer a todos, é o risco dos bons. É o preço por lutar pelo seu país. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o inimigo não está lá fora, está dentro da nossa própria pátria. Depois, o presidente determinou o toque de sentido e um momento de silêncio aos militares. Ele chorou ao ouvir o som da corneta. E a violência na política é o tema da rodada de opinião.
anedotário político está repleto de assassinatos. O presidente americano John Kennedy foi morto em 1963 em um caso até hoje envolto em mistério. 30 anos depois, o premier israelense Isaac Rabin foi assassinado por um radical contrário ao acordo de paz com a Palestina. No Japão, desmilitarizado e com pouquíssimos casos de violência, a morte de Shinzo Abe parece absurda. Não se analisarmos a violência política em âmbito global. Bolsonaro foi vítima de facada em 2018 durante a campanha. 4 anos depois, os comícios de Lula viraram alvos de fanáticos que jogam explosivos e fezes no Rio de Janeiro e em Minas. O juiz que mandou prender o ex-ministro da Educação teve o carro atacado e a redação da Folha de São Paulo foi atingida por um projétil. Não é acaso. O crime político encontra ambiente fértil em meio à intolerância e à polarização. A maior vítima é a democracia. A tragédia envolvendo o ex-primeiro-ministro japonês é mais um sinal de alerta de que a escalada de violência e a intolerância passaram de todos os limites, e há muito tempo. Com exceção de ditaduras, como os regimes comunistas, democracia requer o convívio dos contrários. Neste ano, temos eleições no Brasil e estamos diante de mais uma campanha acirrada com os nervos à flor da pele e extremamente polarizada. A última vez que isso aconteceu, em 2018, tivemos um atentado ao então candidato Jair Bolsonaro, um episódio que para muitos brasileiros não foi investigado até o fim. São sinais dos tempos de um mundo cada vez mais dividido. Mas pior do que isso, já passou da hora de isolar o debate político do crime. Um policial civil foi baleado durante um assalto na zona norte de São Paulo. A motocicleta dele foi roubada. Os criminosos seguem a vítima, que está à paisana, e para no cruzamento para entrar à esquerda. Já é noite, mas a moto dos suspeitos está com as lanternas apagadas. O policial é abordado lá na frente. Um dos ladrões faz um disparo. Em seguida, os dois deixam o local. A motocicleta do agente ainda não foi encontrada. Ele está internado e o estado de saúde não foi divulgado. Câmeras de segurança flagraram 2 homens roubando o portão de uma casa no Recife. Um deles se afasta e dá a impressão de que vai desistir, mas retorna. São vários puxões até desprender a estrutura da parede. Eles dobram o portão e fogem. Criminosos usaram uma caminhonete para invadir e roubar uma loja de roupas em Hortolândia, no interior de São Paulo. Essa ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram 3 homens se aproximando da loja a pé. Eles acompanham uma caminhonete. O motorista manobra o carro e, de ré, acelera até arrombar o portão de ferro. Por outro ângulo, dá para ver que os criminosos ainda forçam a estrutura para conseguir entrar. De acordo com o dono da loja, o grupo roubou várias mercadorias e uma televisão. Eles fugiram e ainda não foram identificados pela polícia. Um acidente deixou 16 pessoas feridas na BR-101 em Igaraçu, região metropolitana do Recife. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção, cruzou o canteiro central e a pista contrária, bateu numa árvore e parou numa ribanceira. O SAMU socorreu os feridos. Ninguém precisou ser internado. E a Polícia Civil de Pernambuco concluiu o caso da menina Beatriz, de 7 anos, assassinada em 2015 numa escola em Petrolina. O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado. Esse é o assunto do quadro Casos de Polícia. Foram 6 anos e meio de angústia e vários questionamentos. Mas chegou ao fim o inquérito com 28 volumes, contendo o desfecho de um dos crimes mais brutais e misteriosos do Estado. O assassinato de Beatriz Angélica da Mota, em 10 de dezembro de 2015. O crime aconteceu durante uma festa de formatura de crianças do Colégio Particular Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina, no sertão pernambucano. Ao notar o sumiço da filha, o pai de Beatriz, professor Sandro Romildo, subiu ao palco do evento e chamou pela garotinha. Horas depois, a notícia trágica. O corpo dela foi encontrado dentro do almoxarifado, com 10 facadas. Em 6 anos, o caso passou por 8 delegados diferentes. 5 linhas de investigação foram traçadas.
Quase 500 pessoas foram ouvidas e mais de 900 horas de imagens foram analisadas. Em dezembro do ano passado, a falta de respostas motivou uma caminhada feita pela família e amigos de Beatriz. O grupo percorreu mais de 700 quilômetros de Petrolina ao Recife durante 24 dias para cobrar do governo de Pernambuco agilidade e transparência no caso. 13 dias depois do ato, a polícia apresentou a primeira notícia concreta. De acordo com as investigações, o homem que está nestas imagens das câmeras de segurança e parece esconder algo em uma árvore é apontado como principal suspeito. Trata-se do presidiário Marcelo da Silva, de 40 anos. O caso Beatriz foi muito complexo para que a Polícia Civil apontasse o autor deste brutal assassinato. O primeiro grande problema é que aquele colégio onde tinha uma festa não tinha câmeras de segurança suficientes que pudesse monitorar toda a área interna e externa do colégio. Ao meu ver, esse foi um dos fatores determinantes para a demora da polícia em prender o autor desse crime. Nesta semana, o inquérito foi concluído e Marcelo indiciado por homicídio qualificado. A polícia chegou até o assassino a partir da comparação entre o material encontrado na faca usada no crime e o banco de dados da Polícia Científica de Pernambuco. Marcelo da Silva já estava preso desde 2017 por ter cometido outros crimes, que incluem o estupro de uma criança de 9 anos. Em janeiro deste ano, ele confessou ter assassinado a menina Beatriz. Mas uma semana depois, houve uma reviravolta no caso, quando o presidiário alegou inocência e disse ter confessado o crime por pressão dos policiais. Marcelo divulgou uma carta na qual dizia que estava com medo de ser morto dentro da prisão. A mãe de Beatriz relembra que as informações sobre a autoria do assassinato foram vazadas e que soube do resultado do inquérito pela imprensa. Foi pessoas criminosas para prejudicar o inquérito, que vazou o resultado, né, da perícia do DNA. Isso é muito grave para o estado de Pernambuco. A gente não pode admitir que durante uma investigação criminal documentos sejam vazados. Primeiro, porque ali, aquele momento era muito, mas muito importante para a polícia. Ela precisava daquele sigilo para realizar outras diligências. Apesar do indiciamento do suspeito, para a dona Lucinha, o caso ainda está longe do fim. Ela acredita que houve interferência do colégio. Isso a partir de investigações particulares que contaram com peritos norte-americanos. Lucinha Mota revela que o HD com o histórico de imagens das câmeras de segurança da escola foi deletado. No inquérito da Polícia Civil de Pernambuco, há 3 funcionários do colégio indiciados pelos crimes de obstrução e falso testemunho. A polícia está no meio de uma investigação, por que não chega logo no primeiro dia e apreende aqueles equipamentos e já leva para um setor específico analisar? É isso que hoje eu não tenho dúvida em relação ao crime que o colégio cometeu, que foi de obstrução. Sobre as imagens do dia do crime que foram apagadas, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informou que um inquérito à parte apura o que aconteceu. Em nota, a Polícia Civil do Estado informou que o caso segue sob segredo de justiça e, por isso, não pode fornecer mais dados. Nós entramos em contato com a escola na qual Beatriz estudava, mas não tivemos resposta. A Polícia Federal prendeu um suspeito de ser o mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Segundo a Polícia Federal, o peruano Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, se apresentou espontaneamente na delegacia de Tabatinga, no Amazonas. Ele nega qualquer participação nesse duplo homicídio, então ele nega qualquer participação, nega ser mandante, enfim. Mas durante ali a sua apresentação para a Polícia Federal, para o delegado federal que conduzia o caso, o Dr. Ramon, ele apresenta um documento falso. O suspeito preso em flagrante é apontado como chefe de um esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico por meio da pesca ilegal. Em depoimento, Colômbia disse ainda que tem apenas relação comercial com pescadores da região do Vale do Javari. Mas a polícia acredita que ele era o patrão dos suspeitos do assassinato de Dom e Bruno. Além dele, 3 pessoas foram presas por envolvimento no crime.
O indigenista e o jornalista desapareceram no dia 5 de junho em Atalaia do Norte. 10 dias depois, os corpos foram encontrados. De acordo com a perícia, eles foram mortos a tiros. Estamos aprofundando as investigações para ver se existem mais pessoas que participaram ou não desse evento criminoso, para ver se existe ou não um mandante no crime, para a gente descobrir qual foi a real motivação. Agora, uma reportagem para descontrair um pouco. Você sabia que no Ceará existe um dialeto especial? O cearês é como se fosse o segundo idioma por lá. É o que você vai descobrir agora no quadro Aqui é Assim. Aqui é assim. Na anatomia do corpo humano cearense, tem zureia, zóio, venta, cangote. O cearês é o idioma oficial de quem vive aqui. Tem até dicionário com centenas de verbetes. Estamos no Mercado Central de Fortaleza, visitado por milhares de turistas do Brasil e do mundo. E aqui vamos fazer o teste do cearês. Bom, eu como não sou cearense, chamei aqui o Zebrinha, humorista do primeiro time aqui do Morro do Ceará, para me ajudar a traduzir o cearense para todo o Brasil. Vamos junto? Vamos junto? Que conversa é essa? Vambora, macho! Ela é do Acre. O que é essa palavra aqui, ó, em cearês? Buli. Buli? Buli. Não tenho conhecimento. Mas chuta sei. Alguma coisa aí. Buli. É. Sei lá, mangá? Mangá também. Mangá é cearense também. Buli é mexer nas coisas, tá entendendo? É. O Acre é muito parecido com o Ceará, né? Porque o Acre é povoado por cearense. Mas lá não fala buli. Buli não. Pois é. Então, Você costuma bulir? Não bula nas coisas. Não bula nas coisas ali. Senão o pessoal briga. Turistas de Belém, há 2 dias aqui em Fortaleza, vão fazer o teste, né, Zebrinha? Por um acaso, meu amigo e minha amiga, sabe o que é que significa botar boneco? Não faço ideia. Não faz ideia e você? A mínima ideia. Botar boneco é simples, não é, Zebrinha? Pra gente é. Botar boneco é fazer confusão. Uma pausa para voltar ao ano de 2013. Em uma apresentação no Castelão, o ex-Beatle Paul McCartney falou a expressão cearense e levou o público ao delírio. Vamos botar boneco! Naquele mesmo ano, foi lançado nos cinemas o filme Cine Hollywood, falado totalmente em cearês e com legenda, para ninguém ficar fulo da vida. Ai, meu pai, estou quebrado, agora lascou, foi tudo. Elas são do litoral de São Paulo, Santos, mas tem parentes nordestinos, né? Então elas já sabem um pouquinho, mas será que sabem tudo, Zebrinha? Sabe o que é rebolar no mato? Não. Tu sabe? Sei não. Não. Você quer me dizer que 2 senhoritas destas nunca rebolaram no mato? Por que que o cearense, quando pega um breguesso, ele rebola no mato? Porque não presta. E o que é rebolar no mato? Joga fora. Mas uma coisa que eu aprendi hoje, que eu não sabia, que uma mulher estragada... O que é uma mulher estragada? Eu sei, claro que eu sei. Eu não sei. O que é uma mulher estragada? Mulher cheia da grana. Gosta de gastar o dinheiro do marido. E a senhora tá toda estragada ou não? Tô. Cadê a carteira? Cadê a carteira? Turistas de Salvador. Você tem que escolher bem a palavra, porque Salvador tá no Nordeste, né? Abirobado. Vixe, não. Isso aí eu não sei mesmo. O que é? Abirobado, você não sabe o que é? Abirobado? Nem nunca vi essa palavra. É, tá aqui, ó. Olha lá, ela falou. Sabe? O que é? Pessoa abirutada? Dá. Abirobado, abilotado, abilobado. Acertou, show de bola. Você já capou o gato? Não sei o que é isso, não. Não sabe o que é. Capar o gato é o seguinte, você vai embora quando daqui? Domingo. Pronto, então domingo você vai capar o gato. Ou seja, você Você vai ir embora. Aê, pode ir embora. Obrigado. Zebrinha,
humorista bom no Ceará tem que usar o cearês, né? Rapaz, necessariamente, mesmo porque a gente não sabe falar outra língua. Eu diria. E com essas palavras, a gente encerra a nossa reportagem. No cearês, você diria como para encerrar? Vamos pegar o beco. Depois do jornal, vou capar o gato, então, gente. Bom, muito bom, né? Agora tem mais um caso numa missa no interior de Minas Gerais que recebeu um fiel, digamos assim, diferente. A vida dele tem tudo para melhorar e muito. Olha só. O cachorro entrou no meio da celebração e foi logo ocupando o lugar do padre Arthur Oliveira, da cidade de Monte Carmelo. Bem-humorado, o pároco batizou o cãozinho de Sacristão e ainda fez um apelo para que ele fosse acolhido. Quem quiser levar para casa, o padre deixa, tá? Tá com fome, tá com frio. O padre segue com a pregação e lamenta não poder levar o bichinho, já que mora sozinho. Você vai ficar com depressão. Mas pode ficar aqui que eu deixo. Felizmente, Sacristão conseguiu ser adotado e saiu da missa diretamente para a casa de uma família. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de R$700 mil. A gente volta já com outras notícias pelo Brasil e pelo mundo. Fique aqui. Estamos de volta com o Noticiário Nacional e uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal do Rio de Janeiro apontou níveis elevados de metais no sangue e na urina de moradores de Brumadinho, em Minas Gerais. O estudo avalia as condições de saúde da população depois do rompimento da barragem da Mina do Feijão. Jaqueline mora em Brumadinho há 15 anos e aceitou participar da pesquisa junto com o marido. Os exames de sangue dos dois apresentaram alterações, principalmente no índice de manganês. É interessante para a gente saber como que está a nossa saúde em relação à pesquisa, e por isso que a gente aceitou. Apreensiva, ela pretende fazer outros exames nos próximos meses para comparar os resultados. Acho importante ir acompanhando e a gente fica preocupado mesmo, angustiado talvez, de entender como é que isso está caminhando. No total, mais de 3 mil moradores de Brumadinho participaram da pesquisa. Entre os adultos, quase 34% apresentaram níveis elevados de arsênio na urina e 37% de manganês no sangue. Os adolescentes também tiveram alterações na dosagem dos 5 metais em avaliação: cádmio, arsênio, mercúrio, chumbo e manganês. Os pesquisadores avaliaram comunidades diretamente impactadas pela lama da barragem que se rompeu em 2019 e também quem está exposto diariamente à atividade de mineração. O nosso resultado não remete a uma intoxicação ou um problema clínico que esse metal causa. A longo prazo, uma exposição crônica pode levar a danos para a saúde. Segundo especialistas, a intoxicação por metais pode provocar náuseas, vômitos, diarreia e até problemas mais graves, como arritmia cardíaca e alteração da pressão arterial. Doenças respiratórias, como asma e bronquite, também foram detectadas no estudo. Os relatos de irritação nasal, tosse seca e coceira na pele foram frequentes. E esse relato é muito maior nas comunidades que vivenciam a rotina ali da lama próximo, de revolver essa lama. Já na avaliação da saúde mental, 22,5% dos adultos tiveram diagnóstico de depressão, índice superior aos 10,2% da população adulta do país. Cerca de 33% relataram problemas de ansiedade ou do sono. Em nota, a mineradora Vale informou que desconhece o estudo e reforçou que não há registros de intoxicação por metais em decorrência do rompimento da barragem da Mina do Feijão. Os pesquisadores vão acompanhar os moradores de Brumadinho por 4 anos. Já sabemos que uma sociedade submetida a um estresse pós-traumático, ela já tende a um adoecimento. E nós precisamos entender o tanto que a nossa sociedade vai ter esse adoecimento, se ela tem também uma exposição excessiva a metais.
A Justiça da Inglaterra confirmou que vai julgar a ação bilionária das vítimas atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. A corte inglesa confirmou que há jurisdição, já que entre as empresas sócias da mineradora Samarco está a BHP, que tem sede no Reino Unido. 200 mil pessoas foram afetadas pela tragédia em 2019. 19 morreram. Em caso de condenação, as indenizações podem chegar a 5 milhões de libras, o que seria equivalente a 30 milhões de reais por atingido. A BHP ainda... O ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, desistiu de disputar o governo do estado nas eleições de outubro. Ele disse que vai apoiar o pré-candidato do PT, Fernando Haddad. O anúncio foi feito num vídeo nas redes sociais. Márcio França deve concorrer a uma vaga no Senado. Depois de atrasos provocados pela greve de funcionários públicos, o Banco Central voltou a divulgar o Boletim Focus. O documento projeta para o Brasil um crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, de 1,5% em 2022 ainda. Já a expectativa para a inflação deste ano é de quase 8%. E mesmo com o preço das passagens aéreas em alta, o setor do turismo teve um crescimento de quase 50% em abril. Parece que os voltaram. O turismo brasileiro começa a ganhar fôlego. Segundo o levantamento do Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo, o setor faturou mais de 15 bilhões de reais em abril deste ano e cresceu 47,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A alta no faturamento ocorre também pelo maior valor das passagens. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em 2021, o preço das passagens aéreas subiu quase 20%. Neste ano, as tarifas tiveram reajuste de 15%. Todas as pesquisas que foram feitas são uma grande realidade. O primeiro desejo de consumo do brasileiro é viajar. Obviamente os preços estão mais altos, mas estão mais altos sobretudo em relação à pandemia, onde a oferta existia ainda em menor escala, mas a procura era de quase zero. A Hélida sempre viajou, seja para o litoral norte de São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a Bahia ou para destinos fora do país, mesmo durante a pandemia. Agora ela descobriu que os preços das passagens e também dos serviços nas cidades para onde ela quer ir estão muito mais caros. Mesmo assim, ela vai continuar viajando e tem um motivo especial para isso. Eu acho que ficou muito claro o quanto a gente se enclausurou, o quanto a gente ficou, o quanto a gente trabalhou, né, num mesmo lugar, o quanto a gente não viu pessoas, o quanto a gente não viu lugares e o quanto a gente precisa desbravar o mundo. Então, para mim, é uma forma de me recompensar, é porque eu mereço. E ainda pós-pandemia, eu me sinto mais segura ainda de voltar à minha rotina de viagem. Essa agência de viagens também já sente os efeitos positivos no setor. A empresa espera um bom resultado em 2022, principalmente para as festas de fim de ano. A gente sente um aumento gigante aí nas nossas lojas e quando a gente compara com o ano agora do ano passado, 2021, a gente já tem aí 152% de crescimento nas buscas por viagens agora para as férias. E se eu comparar com 2019, a gente já tem aí 71% do volume que eu tinha em 2019 já está acontecendo agora para as férias desse ano. A indústria brasileira acredita que o aumento da oferta de empregos deve ajudar o Brasil a crescer mais do que o previsto. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria reviu a previsão do PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, para 1,4% este ano. O sorriso no rosto é porque ela agora está trabalhando como vendedora. O salário de R$ 1.300 serve para ajudar a pagar as contas de casa e ainda sobra para comprar itens pessoais. Não está fácil para ninguém, né? Muitas pessoas estão passando necessidade e a gente que conseguiu segurar o nosso emprego, é só alegria, é só agradecer a Deus e
pedir para dar certo, para continuar, porque não está fácil. Fabiane está entre os mais de 309 mil brasileiros que conseguiram emprego no mês passado. O aumento do número de pessoas trabalhando fez com que a CNI, Confederação Nacional da Indústria, mudasse a previsão de crescimento da economia do país. O relatório aumenta a estimativa de 0,9 para 1,4. Segundo a CNI, a previsão de crescimento agora já voltou ao patamar de antes da guerra da Ucrânia. Isso acontece porque mais gente trabalhando significa mais gente comprando. Ainda de acordo com o levantamento divulgado, hoje, esse aumento do consumo conseguiu ajudar o país a superar outras dificuldades. O comportamento do mercado de trabalho está mais do que superando os efeitos adversos da taxa de juros, que está aumentando, e do aumento da inflação e da crise de abastecimento de insumos. Então, nesse balanço de pontos positivos, principalmente mercado de trabalho, e pontos negativos, taxa de juros, o custo dos insumos e a disponibilidade de insumos para a indústria, o mercado de trabalho tem sido mais relevante. Além da oferta de empregos, outras medidas adotadas pelo governo, como a liberação do FGTS e a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas, ajudaram a impulsionar a economia. A boa notícia, no entanto, ainda não é suficiente para alavancar a produção industrial, que deve crescer apenas 0,2%. A principal dificuldade ainda é a falta de matéria-prima, como os componentes eletrônicos para a indústria automobilística. A indústria ainda sente muita dificuldade, principalmente a indústria de transformação, com a questão dos insumos. Falta de insumos para uma série de atividades, principalmente na atividade de produção de veículos. Este economista afirma que o aumento do emprego é um bom sinal, mas o cenário poderia ser ainda melhor se a produção industrial se recuperasse mais. A indústria é importante, empregadora, né, de mão de obra e qualificada também, né? Então, a indústria ela tem esse componente importante de estar beneficiando a matéria-prima, né, agregando valor. Então, em termos de valor agregado, a indústria é fundamental para o desenvolvimento de um país. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, subiu 0,67% em junho, segundo o IBGE. Essa é a maior taxa para o mês desde 2018. No acumulado do ano, a inflação já está em 5,49%. O presidente Jair Bolsonaro participou de 2 cerimônias militares no Rio de Janeiro e em São Paulo. De manhã, Bolsonaro esteve em Pirassununga, interior de São Paulo, e acompanhou uma formatura militar. A cerimônia marcou o fim do primeiro dos 8 semestres de estudos dos militares, que se tornaram oficialmente cadetes da Academia da Força Aérea ao receberem o Espadim. À tarde, Bolsonaro veio ao Rio de Janeiro. O presidente da República participou de outra cerimônia de formatura na zona oeste da cidade, a da entrega dos brevês aos novos paraquedistas das Forças Armadas. Na solenidade, foram contemplados 861 militares do Exército e da Marinha. Eles passaram a ser oficialmente paraquedistas militares. Bolsonaro entregou o brevê ao destaque da turma. Também acompanhou uma exibição de salto livre. E discursou para os formandos. Muitos aqui, paraquedistas, no passado recente, deram sangue e a sua vida pela nossa democracia e pela nossa liberdade. Vocês são, de verdade, os guardiães da nossa Constituição. Vocês sabem qual é o rumo que o Brasil deve se dirigir para o bem de todos nós. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. Boa noite, bom fim de semana, até segunda.